Oi, hoje é dia de TBR, edição dezembro de 2021, ou seja, os livros que eu pretendo fechar aqui esse ano. Bom, pessoal, esse ano aqui realmente foi complicado, fiz promessas de muitas leituras e quase todas eu não cumpri. Aliás, eu deixei até de comprar alguns livros que eu havia colocado lá nas minhas listas iniciais de leitura lá em janeiro. Pois é, aquelas coisas, né? Às vezes tem muita coisa para comprar, eu adianto, não vou ler tudo mesmo em janeiro, deixo para comprar em meses futuros. Mas realmente, acho que foram 5 ou 6 livros que eu nem cheguei a comprar, porque já estava com muita coisa atrasada, então não precisava nem gastar, para falar a verdade, né? Tanto que quando eu cheguei aqui em dezembro para fazer o último TBR, faltou o livro. Ou seja, eu só tinha mais um que eu já havia comprado, que é esse daqui, e eu precisei de outras publicações. Mas aconteceu algo muito interessante para ler aqui no final do ano e foi o que me salvou. Então tenho mais 2 publicações a mais por aqui. 2 coletâneas por aqui, mas antes deixa eu mostrar para vocês o que é um livro, na verdade, aqui um livro, claro que é um livro, obviamente, bom, podia ser uma história em quadrinhos, mas romance é a palavra que eu queria dizer, né? De um autor muito interessante que eu ainda não tive a oportunidade de ler ainda nada, mas estou super curioso. Literatura japonesa, do Haruki Murakami, aqui com o Após o Anoitecer. Eu ia dizer antes do anoitecer, é após o anoitecer. Uma história que, pela sinopse, acho que já promete bastante. E eu vou já direto ao ponto para vocês entenderem mais ou menos como é que é esta história. Mari Asai é uma garota solitária que abandona a casa dos pais para enfrentar a noite nas ruas de Tóquio. Sua irmã, Eri, modelo de revistas femininas e jovem de sucesso, vive uma situação diferente. 2 meses antes, deitou-se para dormir e nunca mais acordou. Enquanto jaz imóvel em sua cama, estranhos eventos acontecem. Com maestria, Murakami mescla a jornada das irmãs às de outros personagens inesquecíveis. Takahashi é um músico jovem que procura um sentido para a vida. Shirakawa, empregado numa empresa de tecnologia, vara noites trabalhando e esconde uma segunda personalidade, brutal. Kaoru, gerente de um motel, tenta ajudar uma prostituta que foi espancada e, no processo, acaba se envolvendo com a máfia chinesa. Tem bastante confusão aqui pro jeito, né? Enquanto os ponteiros do relógio avançam em tempo real, madrugada dentro, as diferentes histórias narradas por Murakami se entrelaçam, se dividem e se fundem num misterioso e belo romance sobre as complexas relações de amor. Ou seja, aquele tipo de livro que, num certo momento, até parece que as histórias são tão isoladas que parecem contos independentes, né? Pequenas histórias, né? Que não tem nada a ver com a outra. Mas, aos pouquitos, tudo vai se intercalando. Eu gosto muito dessa estrutura de composição de um romance, porque realmente a gente pensa, como isso vai se ligar? Mas aí vem a criatividade do autor e tudo vai se resolvendo, se aglutinando. Geralmente resultando em algo muito interessante, claro, dependendo da habilidade do escritor, fazer o entrelaçamento das tramas de diversas histórias. Aqui eu acho que eu falei de 4, né? Takahashi, Shirakawa, Kaoru e as próprias 2 irmãs iniciais. Então 4, 5, né? Na verdade, são bacanas, pelo menos aparentemente, todas as histórias aqui narradas. O curioso é que, num certo sentido, sem querer também, né, porque eu peguei as outras publicações aqui para dar um recheio aqui para o TBR final de dezembro, no fundo, o que eu vou mostrar depois meio que se encaixa também. São histórias que são isoladas, mas que podem ter um certo conjunto. Podem não, né? Tem também. Bom, antes de mostrar para vocês então qual foi a coleção de livros que me salvou aqui neste TBR, deixa eu dizer para vocês que para todos os livros que eu mostro aqui neste vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo links da Amazon para você poder adquiri-los, claro, se você ficar interessado por uma dessas narrativas. Sempre daquele conceito, né? Se você se vale desses links na hora efetivamente que for fazer a compra, nem antes, nem depois, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer mais um pouquinho. Enfim, os outros livros que eu quero mostrar para vocês aqui são 2 coletâneas, aí sim de contos mesmo. E que, claro, tem um certo conjunto, porque eu já explico daqui a pouco. Bom, temos aqui o primeiro livro, que é O Último Desejo, escrito por Andrzej Sapkowicz, um escritor polonês.
não é lá muito conhecido. Quer dizer, é muito conhecido de talvez quem jogue bastante. Deixa eu puxar aqui um videogame. Pois é, The Witcher, já ouviram falar? Pois é, esta saga aqui literária tem tudo a ver com videogame. E claro, aí se você puxou pela memória, é o nome de uma série que está passando na Netflix. Atualmente estreou a segunda temporada, agora em 17 de dezembro. E a primeira temporada foi lançada em 2019 e fez muito sucesso. Bom, a origem do videogame e também da série de TV está tudo aqui na literatura polonesa. Vários contos escritos completamente independentes, né? Quando o escritor escreveu a primeira história intitulada O Bruxo, eu acho que ele não sabia que o personagem ia crescer e o mundo a qual ele pertencia ia se desenvolver bastante e muitos outros personagens fascinantes estariam sendo criados por ele e a gente gostando bastante. Bom, tem esse volume aqui inicial, O Último Desejo, e também tem o segundo volume, que é A Espada do Destino. Também um conjunto de pequenas histórias que ele foi escrevendo também em anos posteriores. Na verdade, é uma salada. Às vezes a ordem cronológica não bate do que ele escreveu, da data de escrita, né? Mas aqui nos dois volumes está tudo na ordem realmente. O que está no primeiro volume e no segundo estão na ordem que deve ser acompanhada as histórias. Bom, depois que tudo isso fez sucesso, aí sim ele teve ideia de fazer um romance mais extenso, que resultou em 5 outros volumes, que estão todos eles aqui. Bacana. Uma história também que vai crescendo cada vez mais e a parte do romance já está entrando agora na segunda temporada de The Witcher lá na Netflix. A primeira temporada, que foi lançada em 2019, estão todas baseadas lá nos contos. Ele depois escreveu também um prólogo intitulado O Tempo de Tempestade, que acontece muitos anos antes das histórias narradas tanto na série de 6 volumes do romance, como também dos contos ali independentes nos 2 volumes iniciais da caixa. Bom, falando em caixa, né? Tudo isso aqui está dentro da caixinha de The Witcher aqui, muito bacana. Recomendo bastante vocês comprarem a caixa, claro, é aquela caixa rígida que guarda bastante e preserva as publicações. The Witcher, se você prestar atenção, quando for dar uma olhada lá na Amazon, tem versões diferentes de caixa e com capas também diferenciadas. Essas capas aqui são da caixa que mantém o padrão original, que foi publicado inclusive lá na Polônia. São capas bem bacanas, muito bonitas e todas elas valem a pena a gente adquirir. As outras capas são apenas de um grafismo que eu realmente não curti muito. Essas capas originais têm mais a ver com histórias de fantasia. Cara, é uma imagem mais bonita do que a outra. Está faltando mão para segurar tanto volume, mas eu estou mostrando todos para vocês. Esse foi o primeiro volume dos contos que eu estou lendo agora e também do segundo que eu também estou lendo aqui em dezembro. Enfim, tudo isso, a caixa na verdade foi o que me salvou aqui no finalzinho de dezembro de 2021, porque eu não tinha mais livro para mostrar para vocês no TBR. E principalmente essas histórias aqui do Geralt, volume 1 e volume 2, eu estou curtindo ler bastante, porque, claro, estou fazendo a comparação lá com a série de TV na Netflix. Espero que essas literaturas aqui fantásticas sejam bastante interessantes, porque eu, pelo menos, estou me divertindo muito. E bom, aqui está o apanhado geral dos livros que eu pretendo ler, e já comecei a ler aqui sim, em dezembro de 2021. Tudo relacionado, claro, à fantasia. A do Geralt, que se passa na Idade Média, história de bruxos, feiticeiras, forças do mal contra o bem, isso é um classicão. Mas a história aqui do japonês Murakami também é fantasiosa, afinal de contas temos um personagem que vai dormir e não acorda mais. E tem essas histórias que vão se entrelaçando. No caso, né, como eu havia comentado no começo do vídeo, pegando essas histórias que parece que não tem sentido. Primeiro, no caso do Murakami, que ele foi escrevendo, sim, isoladamente essas histórias, mas já pensando em algo a se conectar no futuro. No caso do escritor polonês, é o contrário. Ele realmente fez histórias isoladas e, aos poucos, o universo foi se expandindo cada vez mais. De qualquer forma, histórias de fantasia sempre tem essa. Cada vez mais injetando mais histórias, mais acontecimentos e deixando a gente, leitores, super empolgados. Bom, espero que essas 2 dicas literárias aqui, ou na verdade, se a gente considerar que são 8 volumes a caixa ali, né? Uns 8 mais 1, 9, quase 9 volumes, sejam boas dicas para vocês e vocês possam terminar o ano aqui com boa literatura. Ainda dá tempo de comprar e receber aqui nesse ano com certeza. E se puder usar os links que eu deixo por aqui,
melhor ainda, e eu já agradeço para vocês. Enfim, vamos combinar então que em próximo janeiro continuamos com o primeiro TBR de 2022 com novas listas de leitura. Mas, enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros TBR que já aconteceram aqui nos meses, ia falar anos, meses anteriores aqui de 2021. E, antes que eu me esqueça, um feliz ano novo para vocês, porque eu acho que a gente não se vê mais em dicas de leitura por enquanto, até o finalzinho aqui de 2021. E tchau!